Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente partilhar de mais uma porção do Evangelho. E a gente vai pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e ler a partir do verso 17. Me acompanhe aí, por favor. Diz assim: um daqueles que estavam na multidão disse para Jesus: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, e ele o faz ficar mudo. Onde quer que o apanha, derruba, o espuma, ele arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, Jesus, respondendo, disse: ó geração sem fé, até quando eu hei de estar com vocês? Até quando vocês serão algo suportável para mim? Trazei o menino. E eles o trouxeram até ele. E vendo o espírito, imediatamente convulsionou. E ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo sucedeu isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes isso tem feito lançar no fogo, dentro da água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Eu vou até aí, nesse texto. Esse texto ele tem um princípio que é um tanto contraditório. E por que isso veio à cena aqui para a nossa fala? Presta bem atenção no relato aqui. Depois, se você puder ler de uma maneira até mais apurada, você vai perceber isso. A Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima de uma multidão e uma dessas pessoas da multidão, que é um pai desesperado, chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu preciso de uma solução. O meu filho, ele carece da tua mão, do teu apoio, do teu olhar. Ele precisa de cura. E aí esse pai se aproxima e ele denuncia que os discípulos de Jesus, enquanto Jesus não estava, os discípulos de Jesus não puderam fazer absolutamente nada. Isso salta aos olhos de Jesus de uma maneira extremamente aterradora. Tanto é que Jesus chega e diz assim: que geração é essa? Vocês são incrédulos. Como é que vocês podem agir de uma maneira tal como essa? Não há possibilidade de imaginar que isso é fé, porque vocês não a exercitaram. E aí Jesus, ele olha para os discípulos e ele denuncia isso aos discípulos após o relato do Pai. Agora, olha outra coisa. Na contrapartida, quando o menino está diante dos olhos de Jesus, e Jesus chega e diz para o pai assim: se você crê, tudo é possível ao que crê. Joia, até aí está batendo sobre a questão da fé. Mas aí vem um negócio incrível aqui nessa história. O homem, pai do menino, em lágrimas, em pranto, chega para Jesus e diz assim: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Bom, se Jesus ficou chateado com a primeira cena, parece que na segunda cena ele não está. Se na primeira cena da falta de fé ele denuncia, na segunda cena ele acolhe. E aí a gente precisa parar e pensar: por que há uma distinção entre uma coisa e a outra? Vamos lá. Existe um princípio que talvez a gente não atente tanto, que é a diferença entre crença e fé. Quando a gente fala sobre crença, a gente fala sobre um conjunto de conceitos, dogmas, doutrinas, pensamentos que formam determinado arrojo religioso. E é claro, é muito importante que se tenha determinado arrojo, porque senão perde-se determinados parâmetros. Então não há problema em relação a isso. A questão é quando as pessoas se tornam reféns de uma crença, reféns de uma metodologia dogmática. E, consequentemente, isso pode fazer a pessoa não usufruir de um espaço para a espiritualidade mais sadia, mais leve, onde, de fato, essa espiritualidade ganhe fluxo e desobstrua o caminho sujo da existência. Com a religiosidade impetrada, muitas vezes ela é muito mais paralisante do que catapultante, ou seja, ela não consegue levar e conduzir as pessoas para esferas de uma existência melhor, uma vida mais autêntica. Porque no final das contas, o que ela está agindo ali, ou o que ela se propõe fazer, não tem a ver muito com essa experiência de vitalidade. O que acontece aqui é que os discípulos talvez estavam presos a uma certa metodologia, a uma crendice. Por que eu chego a essa conclusão?
É porque quando no final do relato o espírito imundo, Jesus expulsa do menino e as coisas estão ganhando outro tom e outra paleta de cores aqui, os discípulos chegam e dizem: por que a gente não conseguiu? Onde é que a gente errou? Onde é que a gente não aplicou o método certo? E Jesus vai dizer algo que também parece método, mas que no final das contas revela um despreendimento. Quer ver? Jesus diz assim: determinados demônios só saem com jejum e oração. Se você for muito rapidamente e pegar o conceito de jejum e oração e defini-lo em uma palavra, eu diria assim, que jejum é abdicação e oração é dependência. Então, quando você abdica de todas as suas plataformas e subsídios de conceitos, ideias rígidas e fechadas, é bem provável que você se torne dependente de algo que está num fluxo e que não é aprisionável, que não tem uma certa receita de bolo para funcionar. Ou seja, às vezes a gente acha que Deus tem um método exclusivo e só dentro daquele circuitozinho para agir. E quando você para e pensa assim, é bem provável que muita coisa não aconteça. O que difere do pai do menino é a seguinte questão. Esse homem disse assim: eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa, mas eu fui afligido por um sistema de crenças e decepção e de frustração que me fez chegar a uma base muito oscilante hoje, titubeante. Ou seja, esse pai, ele foi em vários possíveis curadores, ele foi a médicos, ele foi a profetas, ele foi a tudo quanto é possível, até porque um pai não anularia a possibilidade de tudo para poder ajudar o seu filho. E ele diz assim: eu estou titubeante, eu estou oscilante, eu preciso que o Senhor me ajude. E nessa confissão honesta, diante daquilo que ele chega à conclusão, dizendo: as crenças me frustraram e eu não consigo ter uma base tão sólida agora para poder dizer que eu creio na totalidade, Jesus está dizendo: fique tranquilo. Porque aqui não é sobre um sistema de crenças limitantes ou algo que é fechado em si. Isso aqui, o que há de acontecer, tem a ver com o fluxo da honestidade de alguém que de fato se abre para o imprevisível. Os discípulos estavam presos dentro de uma previsibilidade metodológica. Jesus vai no fluxo daquilo que é conduzido pela espiritualidade, aquilo que é possível. Talvez, e muitas vezes, é isso que acontece. A gente está preso a um determinado sistema, cronograma, a uma pauta que é fechada entre si, ou em si. E no final das contas a gente não consegue perceber esse fluxo natural da espiritualidade, da ação de Deus, da manifestação dele. Será que é isso que te prende hoje? Será que de fato é isso que você faz e realiza no teu cotidiano e não consegue chegar a objetivos claros a respeito daquilo que você tanto precisa? Primeira coisa é: se abra a essa imprevisibilidade. A primeira, e eu vou dizer a única para essa mensagem aqui de hoje: abra-se à imprevisibilidade. Porque no final das contas, o vento que sopra onde quer conduz, apesar de qualquer método ali impetrado, ele conduz, quebra paradigmas e modelos e faz a gente experimentar aquilo que somente ele, a partir do fluxo que ele tem contínuo, consegue fazer a gente experimentar. Beijo grande para você e até o nosso próximo programa.